Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado pela tua presença, Senhor. Aleluia, Deus. Diga assim ao Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, seu amor não falha. Diga assim: pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas.
Graça e paz, amados irmãos e amigos, para este momento aqui com Deus, um tempo de meditação na palavra, e também é um mês muito especial para nós, o mês de aniversário da comunidade Betel. Nós louvamos a Deus por todo esse tempo que o Senhor tem nos ajudado, tem nos mantido, né? Então nós somos muito gratos ao Senhor. Então nós vamos falar um pouco sobre a igreja do Senhor Jesus, né? Nesses dias, na época também da igreja primitiva. Nós vamos meditar aqui brevemente na palavra. Eu queria ler para vocês Gálatas 1, verso 6, que diz: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, uma das maiores preocupações do apóstolo Paulo nessas igrejas que ele havia recém-inaugurado, formado, evangelizado, era a questão da disseminação do sincretismo religioso dentro da igreja. Várias crenças, várias ideias, vários conceitos, uma contaminação dos valores sagrados, tantas pessoas que estavam chegando à igreja sem conhecer os princípios. E então, o apóstolo Paulo ele vem trazendo orientação para um modelo de vida cristã, um modelo de como viver depois da conversão. E é claro que nós não podemos desprezar as correntes teológicas, elas são importantes, os teólogos, para o nosso crescimento, mas de tudo nós temos que ter prudência na palavra e nas doutrinas. Mas alguns pontos são importantes para que a gente tenha assim certeza, convicção daquilo que nós estamos seguindo. Em primeiro lugar, nós temos que ter certeza, convicção de quem é Jesus. A essência da vida de Jesus, aquilo que ele pregou, aquilo que ele viveu. Ele é o Messias do Velho Testamento. Ele é o que Isaías falou, nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é aquele que
nasceu e veio ao mundo com um propósito, ele morreu com um propósito, ressuscitou com um propósito, que é a redenção da humanidade. Ele cumpriu a sua missão, o seu propósito, e nos deixou a missão, ide por todo mundo, que pregar o Evangelho a toda criatura. Então Jesus, ele é a essência da nossa vida cristã. Tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele ensinou, ali nos Evangelhos de Mateus, Marcos, João, Lucas, ali nós temos o fundamento para saber quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, mas acima de tudo, ele é Deus. Conversando, Felipe perguntou para ele e disse, mostra-nos o Pai. E ele disse, Felipe, há quanto tempo estou convosco? E você me pergunta, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então isso é fundamental na nossa crença e na nossa fé. Quem é Jesus? Nós temos também aqui o modelo, a vida de Paulo, o apóstolo dos gentios, nas suas cartas doutrinárias, né, a Éfeso, Gálatas, Tessalônica, orientando, ensinando como essa igreja deveria viver, qual deveria ser o seu estilo de vida. Então nós temos base na palavra para ter uma vida plena, cheia de Deus e ter uma habilidade necessária para pregar a palavra alinhado com a promessa, com aquilo que está escrito para nós. Então nós temos que nos valer dessa responsabilidade que nós temos com o nome de Jesus. Nós vimos então que Paulo diz em Gálatas 1, do verso 6 ao 10, maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então nós temos os princípios para essa vida nova em Cristo, para essa transformação na nossa maneira de viver, como nos ensina o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, ele diz, agora já não sou mais que vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver, e vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, esse é o nosso modelo. E nós cremos também que em meio a tantas doutrinas teológicas, né, no nosso tempo também, mas sempre tem aqueles, né, muito mais são aqueles que têm fidelidade na doutrina, que têm uma vida transformada, que prega um evangelho limpo e que tem um antídoto para todo veneno que queira influenciar qualquer tipo de modernismo religioso. Então o tempo passa, as gerações passam, mas os princípios são os mesmos. E nós não podemos anular aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou e continuar crendo. Conforme diz em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós vemos que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 6, do verso 15 ao verso 18, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso.
Então nós vemos também que ele fala aqui em Gálatas 3, do verso 18 ao 21, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Então essa é uma vida cristã autêntica. É você aprender a renunciar, a saber que Cristo está vivendo em mim. E eu tenho que renunciar a carne, o mundo, eu tenho que... a carne nos fala dos desejos, conforme diz Gálatas, capítulo 5, do verso 19 em diante, os frutos da carne, que é ódio, rancor, ira, contenda, divisões, dissensões, bebedice, glutonaria. Então, esses são os frutos da carne que eu preciso resistir a tudo isso, porque agora eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. E os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, eu vou viver essa minha nova vida em Cristo, dominando a carne, dominando os meus desejos para fazer a vontade de Deus. E o mundo são os pensamentos, as ideias do mundo, os conceitos. E o João fala, diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque o mundo passa, bem como as suas concupiscências, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eu vou viver o mundo renunciando às ideias, o pecado que existe lá, e assim eu terei uma vida cristã autêntica, vencendo a carne, vencendo o mundo. E um outro ponto que eu tenho que vencer é a Satanás. Então, ele é o nosso inimigo. Mas a Bíblia diz em Tiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eu venço o diabo também, conhecendo bem a palavra, como Jesus fez, como foi tentado pelo diabo. Disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, eu posso vencer todas essas batalhas em minha vida e ter uma vida fortalecida a cada dia na palavra, né? Não existe dois evangelhos, só existe um evangelho, que é o evangelho do Senhor Jesus, né? E ele fala em João 15, verso 1 ao 3, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E o conselho de Gamaliel é que sejam essas pessoas que às vezes ensinam errado, o tempo vai provar o erro que eles estão cometendo. Mas nós estamos respaldados na palavra, no Evangelho de Jesus, no ensino que Paulo ministrou, de que a revelação do Evangelho puro só pode ser pregada por quem passou uma transformação chamada de novo nascimento. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O reino de Deus é para todos, mas é para todos que querem arrependimento e mudança de vida. E assim que Deus abençoe a sua vida, que você viva esse evangelho pleno, que o Espírito Santo te dê graça, sabedoria a cada dia, para que você possa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E lembre-se que a base da vida cristã é a leitura da palavra, é a oração, é estar na comunhão, como eu via a igreja em Atos 2. Tudo eles tinham em comum. Estavam no templo, louvando a Deus, orando, estavam também nos lares e havia aquele temor a Deus e a palavra. E todos anunciavam a palavra com intrepidez e com unção. Deus abençoe a sua vida e tenha uma vida de êxito e de vitória a cada dia, em nome de Jesus. Shalom, shalom, graça e paz.